Senhor. O tema da noite de hoje: a ternura e caridade, rosto missionário da igreja. Subtema: missão é aproximar-se da dor do outro com ternura e compaixão. Partilhará deste tema para nós hoje o padre Alisson Bruno de Araújo Rufino, reitor do Seminário Diocesano na etapa da Teologia, residente em Belo Horizonte. Ouçamos. Obrigado, Padre Gabriel, pela economia do tempo. Já me apresentou todo o tema e o lema, o subtema da festa de hoje, que de alguma forma nos insere a destrinchar o que é essa missão que a Igreja da Diocese de Caicó está nos propondo nesses 3 anos. O que significa olhar para o nosso padroeiro São Sebastião e para todos os santos que de alguma forma nos acompanham e nos perguntar como esse santo nos ajuda a viver essa experiência missionária. Nós já ouvimos muito mesmo, que a igreja é missionária, que a igreja é missionária em sua essência, que todo cristão é por excelência discípulo e missionário. O problema não é saber disso, o problema não é ter consciência dessa realidade. Todos nós sabemos que como batizados somos missionários, mas qual é a essência? E a resposta já é nos dada de alguma forma pelo tema, qual é o rosto dessa igreja missionária? E o rosto, a face, já nos diz muita coisa, porque é no rosto que nós temos, pelo menos na face, 3 dos 5 sentidos: a visão, o paladar, o olfato, e se a gente amplia um pouco, a audição. Se a gente, pelo menos na pele, nós já temos um pouco do tato, que é representado pelas mãos. Então, já do rosto, se falamos do rosto missionário da igreja, nós já percebemos que esse rosto, ele parte da nossa capacidade de sentir o outro. Então, se falamos de missão, precisamos refletir e pensar que ser missionário não é apenas ir a algum lugar, encontrar-se com alguém e dizer alguma coisa. A missão, ela exige a nossa capacidade, antes de falar qualquer coisa, de sentir o outro, de perceber o outro. E veja, minha gente, nós estamos em uma época em que estamos nos não sei nem qual seria a palavra, mas perdendo a sensibilidade, dessensibilizando, perdendo a nossa capacidade de sentir o outro. Mas sentir o outro não é apenas um perceber, é sentir mesmo, é perceber o outro que está ali com uma história, com um rosto, com uma necessidade, com uma demanda. Por que eu estou entrando nisso? Porque nós só podemos falar de uma igreja verdadeiramente missionária, e nós sabemos que igreja é algo muito amplo. Nós só podemos falar de igreja missionária se falarmos de missionários. Então, eu só posso falar de cristãos missionários se eu falo de cristão capaz de sentir o outro. Sentir o outro na sua humanidade, na sua realidade. Me assusta quando a gente olha para um evangelho desse, quando eu olho e leio um evangelho desse, e um mestre da lei, alguém que estuda a Sagrada Escritura, e veja, não está muito distante da gente, um mestre da lei não sabe quem é o próximo. Me assusta, porque é a mesma coisa de olhar para um padre se perguntar: quem é meu próximo? Quem eu devo amar? Quem eu devo... Um religioso, alguém que a gente acredita estar mais próximo de Deus,
mas poderíamos dizer um cristão, alguém que reza muito. Alguém que reza muito é incapaz de perceber quem é o outro, quem é o meu próximo, quem precisa da minha ajuda. Se eu falo de uma época em que a pessoa humana perde a sensibilidade, isso nos assusta, porque eu só posso ajudar, eu só posso fazer caridade, uma caridade verdadeira, se eu sou capaz de sentir o outro. Não sei se vocês viram, eu não acompanho, mas eu vi pelo menos um flash, um pequeno vídeo de um reality show que está aí na moda, que está em voga, em que havia uma disputa de líderes, uma disputa de quem seria o líder daquela casa naquele momento, não sei como é que funciona, e a pessoa e um dos membros que estava na disputa dos líderes sofre uma convulsão, cai e começa a, desculpa, é um tema, eu sei que é um tema delicado, mas a pessoa começa a convulsionar ali. E o problema não é a convulsão, o problema são os efeitos daquela realidade, daquele fato diante daquelas pessoas ao redor. A produção do programa demora a chegar. As pessoas que estão ali ao redor demoram a tomar. Aliás, aqueles que estavam na disputa continuam na disputa, ficam parados. A disputa era para não sair de um lugar, não entendo muito bem. Não era para sair daquele lugar, eles não saíram do lugar. Alguém estava precisando de uma ajuda séria. Nós sabemos que um momento, que uma ação, que uma circunstância como essa exige pressa, celeridade na ajuda. Mas as pessoas ali não fizeram um movimento. Mas não fizeram um movimento por quê? Porque não queriam perder a disputa. Ou seja, a disputa, o status, o poder se tornou mais importante do que a pessoa do outro em sua necessidade. Isso, minha gente, eu chamo de dessensibilização humana. E não vamos ser ingênuos. Não é só no mundo lá fora, não é só nos programas de televisão, não é só nas pessoas não cristãs e não católicas que isso acontece. Infelizmente acontece em nós, dentro de nós. Estamos aí entrando em um ano de disputas, né? A Copa do Mundo vem aí, a política vem aí, em vários níveis. E veja como a política também nos dessensibilizou, porque o outro não é mais alguém que pensa diferente, se tornou um inimigo. E qual é o problema do inimigo? É que o inimigo deve ser destruído. Todo inimigo deve ser destruído. E o outro, o adversário, o que pensa diferente, o que vota diferente, o que vive diferente, o que torce diferente, se tornou para nós alguém a ser destruído. E não com muita facilidade a gente diz o quê? Bandido bom é bandido morto. Ai, padre, quer dizer que bandido bom é bandido solto? Não. Bandido bom é bandido recuperado. Penitenciária vem de penitência. Não sei se vocês sabem, mas o processo de recuperação de pessoas que estão em processo de afastamento social, começou na igreja. A lógica da igreja, das celas, da prisão, nasce nos mosteiros. Na prisão, ou seja, está ali com o momento de penitenciar pelos seus erros. E me assusta, não quando eu vejo gente lá fora, mas quando eu vejo o cristão que deixou de acreditar na recuperação de pessoas que estão em uma situação dolorosa, criminosos, bandidos, sim, tudo isso. Mas quando eu vejo o cristão que deixou de acreditar nisso, e ainda mais já tem resposta pronta e sentença pronta para essas pessoas, ou seja, ele deve morrer, ele deve sofrer. Onde está a nossa sensibilidade cristã, que nasceu na própria igreja? Onde está o jeito de Jesus tratar as pessoas? A parábola
não é um fato apenas. Aliás, não é um fato. Jesus conta uma história para mostrar àquelas pessoas, a partir de realidades simples e óbvias da vida, um homem que cai, é assaltado e ferido e quase morto, não é uma novidade naquela época e muito menos na nossa. O problema não é o fato, o problema são os sentimentos que surgiram de cada pessoa dessa, de cada pessoa dessa. Um sacerdote, um homem da igreja, viu o fato, ele viu o homem caído, ele viu o homem em sua necessidade, mas passou adiante. O levita, homem da lei, homem da regra, homem correto, viu e passou por outro caminho. Aí vem um samaritano. O samaritano, minha gente, a gente talvez não entenda o peso que dizer que um samaritano estava ali e se confrontou com alguém supostamente judeu. Ou seja, era alguém da oposição, era alguém diferente, era alguém que eu odiava, é alguém que eu não espero nada. Ele viu e sentiu compaixão. Então o problema não é ver, porque ver todos nós vemos, todos nós ligamos a televisão, todos nós passamos o dedo no telefone, todos nós vemos as mesmas coisas, vemos as mesmas guerras, vemos os mesmos conflitos, vemos as mesmas corrupções. A questão é o que nós sentimos diante de tudo isso. Me assustou há alguns, já faz meses, já algumas semanas, mais meses, quando eu via bandidos também mortos pela polícia e a gente cristão batendo palma. Ai, não deveria ter deixado solto. Não é essa a questão. É que nós estamos, como diz um filósofo, historiador, Leandro Carnal, citando a sua sábia avó, ele dizia: nós estamos batendo tambor para maluco dançar. Ou seja, nós estamos aplaudindo coisas que hoje não nos assusta, mas que passa bem longe do Evangelho. Ou seja, vamos resolver do nosso jeito, vamos resolver com o poder da força. Celebramos há pouco o Natal, que é a força que se revela na fragilidade. Celebramos o menino, uma criança que mostra o seu poder de forma diferente. Aí ficamos elogiando outro maluco que invade qualquer país e diz que quer dominar qualquer país, que manda em tudo. Isso, minha gente, não é política, isso é vida. E se um cristão não é capaz de olhar para essas realidades ao redor e sentir um incômodo mínimo, isso é que me preocupa. Insisto, não são os fatos, porque os fatos continuam. As guerras sempre vão existir, os conflitos sempre vão existir. Doido, César, que quer invadir, que quer mandar em tudo, que quer comprar tudo, vai sempre existir. O problema é um cristão que não sente mais que numa guerra, num conflito, quem morre são os menores, quem morre são os mais frágeis. E me preocupa é um cristão que não deixou de sentir, deixou de se incomodar e principalmente deixou de usar o Evangelho para condenar essas realidades. Se isso não é Evangelho, eu não sei mais o que é. Eu desaprendi um pouco então. Esse homem, de quem a gente não esperava nada, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Ou seja, uma igreja só será verdadeiramente missionária se ela tiver um rosto misericordioso, um rosto de compaixão.
Ou seja, olhar para o outro e não ver a sua categoria religiosa, não olhar para a sua categoria política, não olhar para a sua condição social, mas olhar para a sua realidade e a sua necessidade. Só faremos missão verdadeiramente, meus irmãos e irmãs, se tivermos esse olhar, essa sensibilidade de saber ouvir, de saber enxergar, de saber tocar o outro em suas realidades, em suas demandas. Aí fica a pergunta: será que nós somos capazes de sentir hoje o nosso próximo? Será que nós temos capacidade mínima de sentir as pessoas em suas necessidades? Ou nossa vida está como esse programa que eu acabei de citar, numa grande disputa, cada um por si, e Deus não sei aonde vai estar? Será que nós vamos viver nessa lógica de competição, onde o outro não é um irmão, mas o outro é um inimigo? O outro é uma coisa em que eu utilizo, em que eu uso e depois descarto? Voltar ao Evangelho é voltar a Jesus. Ele é a fonte da nossa missão. Que nós possamos viver essa festa e, sobretudo, rezar nessa festa, olhando para São Sebastião, que travou não a batalha exterior, não a batalha guerreando com os inimigos do mundo, mas viveu uma batalha interior. Saiu do seu comodismo, saiu do seu conforto, saiu do seu status, para olhar para o outro em sua necessidade. E aí sim ele viveu uma guerra grande, que é a guerra consigo mesmo, é a guerra do coração, é a luta de sair do seu comodismo para ir ao lugar onde eu tenho dificuldade de ir. Porque missão, minha gente, é isso. E com isso eu concluo. Missão não é ir para o lugar onde a igreja me pede, onde o pároco me pediu, onde o grupo está indo. Missão é ir aos lugares onde eu tenho dificuldade de ir. E por isso missão não é só a missão ordinária da igreja, quando ela monta um grupo para fazer uma visita missionária. Isso é um aspecto da missão. Missão é ser capaz de ir aonde eu tenho dificuldade de ir, ir aonde eu não queria ir, encontrar-me com pessoas que eu não queria encontrar, que eu tenho dificuldade de encontrar, que eu tenho dificuldade até de olhar. Missão é isso. Se eu for capaz de ir a lugares onde eu tenho dificuldade de ir, onde eu não queria ir, se eu for capaz de encontrar-me, chegar perto, tocar, ajudar pessoas que eu tenho dificuldade de me aproximar, aí eu entendi quem é o meu próximo. E fica a pergunta: quem é hoje o nosso próximo? Que desperta, que provoca em nós esse desejo de ter um rosto misericordioso como Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja